Olá, pessoas, vamos para mais uma aula, né? Antes de qualquer coisa, só para lembrar vocês, é importante que vocês escolham um lugar mais silencioso da casa, tá bom? Para vocês conseguirem se concentrar melhor, ok? E aí também é interessante que vocês peguem logo todo o material que vocês forem usar. Então, por exemplo, o livro, para vocês irem acompanhando, o caderno, caneta, tá? Para vocês fazerem as anotações, tá bom? Então vamos lá, né, gente? A aula de português de hoje é sobre ortografia, tá? Que é um conteúdo que está ali no finalzinho do capítulo 5 do livro de gramática, que é aquele livro azul, aquele livro mais fininho, tá bom? E aí, lá no livro, ele tá somente em formato de questão, né? Lá não tem um textozinho resumido. Mas isso não é problema, né? Porque eu vou mostrar aqui agora para vocês, né? Algumas regras, né, ortográficas, tá? Para vocês conhecerem, tá bom? E aí, né, vamos começar. Vamos começar, gente, pela essa terminação EZ, né? Ou a terminação EZA, no caso, né? Então, o que seria isso, né? Alguns substantivos a gente vai chamar de abstratos. Vocês lembram disso? Que a gente estudou lá atrás os substantivos? Tem os substantivos concretos, quando eles vão ter uma definição por eles mesmos, né? E os substantivos abstratos, quando eles sozinhos, eles não têm um sentido tão completo assim, né? Eles vão precisar de alguma coisa para completar eles, né? Completar o sentido deles, né? Por isso que eles são abstratos, tá bom? E aí o que acontece? Olhem aqui para essas palavras que estão aqui, beleza? Altivo, altivez. Claro, clareza. Leve, leveza. Nobre, nobreza. Então vamos lá, né? Todas essas palavras que eu coloquei tá gerando uma outra palavra que termina em EZ ou em EZA, não é? Altivez, clareza, leveza e nobreza, todos com Z. E por que eu uso Z? Será que eu poderia usar S? Não, porque eu não posso usar S? Porque tem uma regrinha para isso. E qual seria a regra? Todas essas palavras aqui, altivo, claro, leve e nobre, se vocês perceberem, são adjetivos, não é? São adjetivos, né? Altivo. Altivo está falando uma característica de algo, né? Está caracterizando. Se é uma característica, é um adjetivo. Claro, também, né? É um adjetivo. Por quê? Porque é uma característica, tá bom? Leve, do mesmo jeito, também é um adjetivo. E nobre também, né? É uma característica, ok? Então, todas essas palavrinhas são adjetivos, tudo bem. E aí a gente percebe que esses adjetivos, eles estão gerando substantivos, não é? Altivez. Altivez aqui já não é mais uma característica de uma pessoa. Na verdade, é um nome de algo, né? Eu estou nomeando, na verdade, é como se fosse uma expressão, na verdade, né? De você ser altivo, enfim, né? E aí você vai ter altivez. Para vocês entenderem melhor, claro, eu posso dizer assim, esse pincel é claro. Né? Então eu vou dizer que o pincel tem clareza, tá bom? Clareza aqui já não é adjetivo, porque não é uma característica. Essa clareza é o nome de alguma coisa, né? Um nome da forma como o pincel tá, no caso, né? Enfim, do tom dele. Então se eu estou nomeando, na verdade é um substantivo, tá bom? Então percebam que os adjetivos aqui, eles estão gerando substantivos, tá? Ó, leve, leveza, tá? Leveza é um substantivo. Leve é adjetivo. Nobre, que é um adjetivo, vai gerar nobreza, que é um substantivo, tá bom? Então, na verdade, esses substantivos, eles são derivados desses adjetivos, tudo bem? Ok, mas além disso, a gente percebe outra coisa. Esses substantivos que foram gerados, todos eles são abstratos, né? Por quê? Porque eles sozinhos, eles não vão ter um sentido tão completo assim. Eles vão precisar de alguma coisa para a gente poder compreender melhor, né? Se eu falar leveza, leveza é uma coisa abstrata, né? Não tem como você saber exatamente do que eu estou falando, né? Leveza pode ser tudo, você pode imaginar uma coisa, eu posso imaginar outra, ok? Enfim, e aí é um substantivo abstrato. Então percebam que toda vez que um adjetivo ele originar um substantivo abstrato, esse substantivo abstrato vai ter o Z, tá bom? Então ele vai terminar ou em EZ ou em EZA. Ok? Então vamos para a regrinha, né? Substantivos abstratos derivados de adjetivo escreve-se com Z, tá bom? Que seria esse final, EZ ou EZA, tudo bem? Então vamos para o próximo, tá? São pouquinhas regras, tá bom? Não é muito complicado não. E agora, gente, usando o S, né? O ES ou ESA
ou até o ISA, né? Ou então esse essa, né? Que é quando tem dois S. Então vamos entender melhor. Burguês, burguesa. Japonês, japonesa. Inglês, inglesa. Freguês, freguesa. Português, portuguesa. Então vamos lá. Foi o que eu fiz aqui. De um lado eu tenho uma lista de palavras que estão no masculino, percebeu? E do outro eu tenho as mesmas palavras, só que no feminino, não é? Burguês está no masculino, burguesa no feminino, inglesa no masculino, inglesa no feminino, tá bom? Então o que a gente percebe aqui? Que a gente vai usar esse ESA, né? Com S, para transformar para o feminino, tá? Então, na verdade, vamos olhar para a regrinha aqui, ó. Esse ESA, né, com S, significa feminino de, tá bom? Toda vez que a gente usa esse ESA com S, na verdade, é feminino de. Esse é o significado, tá? E aí, é o feminino da palavra masculina quando termina em ES, tá? Então, percebam aqui, quando essas palavras, todas elas masculinas, terminaram em ES, e até um acento circunflexo, né? Automaticamente, se eu quiser colocar para o feminino, essas palavras vão sofrer alguma alteração. Qual a alteração que eu vou fazer? Eu vou tirar esse acento e eu vou colocar a letra A, tá bom? E aí, ó, burguês, fica burguesa, né? O final é ES e passa a ser ESA, tudo bem? Então, sempre essas palavras aqui vai ter o S, tá, gente? Por quê? Porque no masculino também não tinha o S, não é? Ó, em inglês tem S. Então, inglesa só pode ser com S, tá bom? Por quê? Para seguir a mesma lógica, tá? Diferentemente do outro, né? Ó, que o outro aqui não tinha S, né? Era só um adjetivo que estava originando aqui um substantivo abstrato. Então, a gente vai colocar o Z, tá? Ok? E aí, ó, quando terminar em vogal, né? A gente pode colocar essas variações, né? Pode colocar tanto esse SA, como por exemplo o ISA, ou esses dois S, tá? Para ficar o som de SA, no caso, né? Por exemplo, poeta. Poeta é masculino, para o feminino eu falo o quê? Poetisa, tá bom? Tem gente que não conhece, né? Mas o feminino de poeta é poetisa. Então, eu usei esse isa, tá? Ok? E aí, né, o sufixo oso, gente, é interessante. Por quê? Porque esse oso, ele sempre vai ser com S, tá bom? Por mais que ele tenha esse som de Z, né, eu sei que confunde um pouquinho, mas ele sempre vai ter o som de S. Por exemplo, caridoso, cheiroso, penoso, apetitoso, ganancioso, generoso, teimoso. Por mais que tenha esse sonzinho de S, ele é com por mais que ele tenha som de Z, na verdade ele é com S. Por quê? Porque quando eu tenho um S entre duas vogais, automaticamente ele vai ter o som de Z, tá? E se eu quiser deixar com som de S mesmo, como é que eu faço? Eu tenho que colocar dois S, tá bom? É por isso que aqui eu diferenciei, não é? Ó, esse ESA do ESSA. Por quê? Porque se só tiver um S entre duas vogais, ele vai ter som de Z. Se tiver dois S entre as vogais, aí sim vai ter som de S, tá bom? E aqui é a mesma coisa, né? Por mais que tenha som de Z, ele sempre vai ser escrito com S, tá? Então a gente coloca, né, o sufixo oso sempre se escreve com S, tá bom? E, né, pra gente ir finalizando aqui, né, essa terminação, né, IZAR, né, que é um sufixo também, tá bom? E aí, gente, vamos só reparar aqui, ó, canal, canalizar, natural, naturalizar, suave, suavizar, ameno, amenizar. Posso até colocar outro, né, ó, final, finalizar, né, que é o que eu tinha dito. Então, perceba uma coisa, né, essas palavras estão originando uma nova palavra, né? E como é que eu vou originar essa nova palavra? Eu vou pegar essa palavra primitiva, né? Vocês lembram que a gente estudou as palavras, né? As primitivas, as derivadas, enfim. Estudamos as partes das palavras, né? Que a gente vai chamar de morfemas. E aí a gente já conversou um pouco sobre sufixo, né? E tem algumas palavras que a gente cria apenas colocando esse sufixo, que é esses termos que a gente coloca atrás, tá bom? Enfim, e aí percebam, ó, canalizar. Para eu construir essa palavra, eu peguei a palavra canal e coloquei esse sufixo atrás, tá? Percebam que eu só fiz isso, né? Mas, por exemplo, na palavra suave, suave, eu precisei tirar esse E, né? Para colocar esse isar.
Mas enfim, o que a gente pode concluir aqui? O sufixo "izar" é usado para formar verbos, tá? Formar verbos a partir de palavras primitivas. Então aqui eu tenho palavras primitivas: canal, natural, suave, ameno, final. E aí eu quero transformar num verbo, tá? Aí como é que eu vou fazer? Eu vou colocar esse "izar" com Z, tá bom? Com Z. Ah, a gente não estudou o verbo ainda. Realmente a gente ainda não estudou. A gente ainda vai estudar, não se preocupem. Mas é para vocês saberem. Por exemplo, o verbo é uma palavrinha que eu vou usar para eu demonstrar uma ação que eu estou fazendo, tá? Então, por exemplo, natural. Natural é o nome de alguma coisa, né? É um substantivo, é só um nome de alguma coisa. Só que quando eu quero mostrar uma ação com isso, aí eu tenho que transformar no verbo. Então, por exemplo, naturalizar é a ação de fazer alguma coisa, né? Estou tornando natural. Então, é uma ação, vocês entendem? Do mesmo jeito, ó, final. Final é só o nome de uma coisa. Agora, se eu falar finalizar, vamos finalizar. Finalizar é uma ação, não é que eu estou fazendo? Então, eu peguei essa palavrinha e quero transformar ela numa ação, né, para eu poder fazer, né? Então, eu vou dizer que eu transformei no verbo. E aí, como é que eu faço isso? Eu coloco esse sufixo "izar" com Z, tá bom? Sempre com Z. E aí, seguindo essa lógica, a gente também tem esse "izar", só que com S, né? E aí muita gente se confunde. Quando é que eu uso S? Quando é que eu uso Z? Então, vamos olhar aqui, ó. Pesquisa, pesquisar. Análise, analisar. Paralisia, paralisar. Improviso, improvisar. Vocês perceberam que eu percebi também? Vocês perceberam que essas palavras originais, elas já possuem o S, não é? Pesquisa, ela já tem o S, I-S-A. E aí ela está originando esse pesquisar com S também, né? Esse "izar" vai continuar com esse S. Do mesmo jeito, ó, improviso, tem um S ali, né? I-S-O. E aí quando eu quiser transformar para o verbo, né, que nem a gente fez ali no passado, ele vai manter o S, tá bom? Então, qual foi a diferença aqui? A diferença é que essas palavras originais, elas já possuem o S. Então, na verdade, o que eu estou fazendo não é colocar um sufixo na palavra para transformar em outra. Eu só estou colocando, eu estou mexendo só no finalzinho. Eu não estou mexendo nesse "izar". Na verdade, a gente só está mexendo nesse AR que eu estou colocando aqui para transformar no verbo, tá bom? Então, ó, a terminação "izar", na verdade, ela não é um sufixo, tá? Por quê? Porque ela na verdade, o que é acrescentado aqui é o AR. Por que o AR? Porque esse IS já estava lá, não é? Ó, pesquisa, já tem esse IS. Então, o que eu fiz foi colocar o R, na verdade. E esse análise já tinha o IS. O que eu fiz foi tirar esse E e colocar esse AR, tá bom? E aí a gente já vai conhecer, quando a gente estudar os verbos, que os verbos, geralmente, eles terminam em R. Na verdade, todo verbo termina em R, tá? E aí ele vai terminar esse AR, tá bom? Então, esse AR tá me indicando que é um verbo, tá? Enfim, então a terminação "izar" não é um sufixo. O que é acrescentado aqui é esse AR, né? Pois esse IS, ele já existe na palavra primitiva, tá bom? Então, só para a gente entender, quando é que eu vou usar o "izar" com S? Quando a minha palavra primitiva já tiver esse S. Se já tiver esse S, vamos continuar com S. Não faz sentido eu colocar Z do nada, não. Então, se já tem S, continua com S, tá? E se não tiver S, aí você coloca Z, tá? Se a palavra primitiva não tiver S, for uma palavra que não tem, você coloca esse "izar" com Z, ok? Enfim, então vamos para o exercício, né, para a gente finalizar a aula, tá bom? Escreva os substantivos abstratos correspondentes a cada um dos adjetivos. O item A, ácido. O item B, duro. O item C, pobre. O item D, mole. Então, o que a gente está fazendo aqui? Vocês lembram da primeira regrinha que eu mostrei aqui para vocês, não é? Quando a gente tem um adjetivo, esse adjetivo, ele vai, se ele gerar um substantivo abstrato, esse substantivo abstrato vai ter o Z no caso, né? Enfim, e aí é o que a gente vai fazer aqui, tá bom? Aqui eu tenho adjetivos, tá? Todas essas palavras aqui são características que a gente atribui às pessoas, às coisas, enfim. Então, são adjetivos, tá bom? E aí a gente vai transformar esses adjetivos em substantivos abstratos. Então, a gente vai usar aquela primeira regrinha, tá bom? A gente vai ter que lembrar que quando eu fizer isso, eu vou usar o Z. Então, por exemplo, ácido.
Qual é o substantivo que eu vou gerar? Acidez, não é? Se eu digo, sei lá, esse limão aqui está muito ácido, quer dizer que esse limão tem acidez, ok? Duro, se eu digo, sei lá, o caderno é duro, a capa do caderno é duro, quer dizer que a capa do caderno tem dureza, ok? Pobre, né? Se eu dizer, eu sou pobre, por exemplo, quer dizer que eu tenho pobreza, tá bom? Mole, do mesmo jeito, né? Mole, moleza. Então, como é que ficaria, né? Vamos colocar aqui para vocês verem. Ácido, acidez, né? Com Z. Duro, dureza, também com Z. Pobreza e moleza. Percebam que todos vão ter o Z, tá bom? Enfim, gente. Espero que vocês tenham entendido, né? Foi bem curtinha a aula, né? Foi bem simples. Eu acho que deu para vocês entenderem. Mas se mesmo assim vocês tiverem dificuldade, vocês podem assistir esse vídeo, né? De novo, podem assistir os outros vídeos também no canal, tá bom? Acessem o site da escola, né, e a agenda digital, né, para vocês se manterem informados e continuarem fazendo os exercícios, tá bom? E é isso, gente, até a próxima aula.